Cristo, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler o versículo que está no tema da nossa campanha, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, aonde diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Então assim diz o Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. Pode assentar, amada igreja, em nome de Jesus. Aleluias, Gostaria de dizer aos irmãos, que o pastor Pereira não está conosco hoje por causa das chuvas, e ele não pôde sair ali de Guararapes. Os irmãos sabem que ele vem de bicicleta, não até Araçatuba, veio de bicicleta da casa dele até na rodoviária de Guararapes, irmãos, e depois ali ele toma um ônibus. Então, por isso, a ausência dele hoje. Ele não conseguiu sair nem de casa hoje, por causa da chuva muito forte aqui na cidade de Guararapes, e hoje também era o presbítero Maurinho estar aqui também ministrando a palavra de Deus, mas ele me avisou com antecedência também que ele, por causa do serviço dele, os irmãos, não sei se sabem, todos sabem disso, que ele viaja, e ele teve que viajar ontem e só volta no sábado, ele presta serviços, numa empresa aí, se não me engano, o nome dela é Renascer, e ele ia ficar todos esses dias fora, então ele não pôde estar aqui hoje. Por isso, graças a Deus, o nosso Deus, Ele é diferente, irmãos? O nosso Deus é maravilhoso, Ele está presente aqui neste lugar, amém? Nós que viemos, temos que nos alegrar na presença dEle, porque Ele nos escolheu nesta noite. Então, é fato que a bênção, aleluia, está sobre a nossa vida. E nós temos a palavra de Deus, irmãos. Eu compreendo a palavra de Deus como algo muito importante. É a casa de Deus, irmãos. O Senhor, Ele dá um devido valor, um grande valor para a sua casa, E essa casa que nós estamos aqui, este templo, ela é casa do Senhor. É lugar de adoração, é lugar de reverência, aonde nós nos reunimos aqui para adorar o nosso Deus Criador, o Senhor que nos fez e nos trouxe aqui neste lugar. Todas as vezes que nos reunimos aqui neste lugar, irmãos, nos reunimos para cultuar ao nosso Deus, e tem que ser feito da melhor maneira, irmãos. A palavra do Senhor diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Então, muitas das vezes hoje está um pouco desvalorizado no meio cristão a casa de Deus, pelo fato de nós sermos a igreja do Senhor, mas o Senhor nunca destituiu um templo, um lugar de adoração. Se você for ler a carta aos Hebreus, no capítulo 10, você vai ver ali uma grande importância que é de nós congregarmos, de nós nos reunirmos no templo para adorar ao nome santo do Senhor. E a partir do momento, que nós constituímos aqui uma casa de oração, uma igreja, é lugar de habitação do nosso Deus. Aqui é um lugar santo, aqui é um lugar onde o Senhor, Ele ministra, ordena bênçãos sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Então eu creio nisso verdadeiramente, irmãos. É um lugar de muito respeito e de, aleluia, um lugar que nós temos que ter total reverência na presença deste Deus. Se não fosse assim, irmãos, olha que grande importância
porque Deus lá no deserto, Ele separa ali a tribo de Levi para que fizesse todo o trabalho espiritual, constituindo ali a tribo de Levi com a grande responsabilidade para que o povo de Deus fosse abençoado espiritualmente. E ali o Senhor ordena que se levantassem o tabernáculo ali, um tabernáculo que não tinha um lugar fixo. Olha que trabalho que se dava para aquele povo, montar aquele tabernáculo, desmontar aquele tabernáculo. Tamanha é a importância de se ter um lugar para nós nos reunirmos, para todos juntos, numa só fé, num só pensamento, a oferecer a Deus o nosso devido louvor em nome de Jesus Cristo, louvor de adoração. Esse é o fato, irmãos. Nos reunimos aqui para louvar a Deus, para agradecer a Deus em nome de Jesus, Esse é o verdadeiro sentido de um culto. E nós, como a igreja do Senhor, irmãos, não é diferente. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu creio que, como diz a palavra de Deus, que o Senhor, Ele está com os seus olhos sobre a terra, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu creio que quando nós estamos assim, na presença de Deus, Ele vem de encontro, com a nossa adoração e com o nosso louvor, e a glória dEle vai se manifestar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E olha, que neste tempo aqui, quando o Senhor, Ele diz para o profeta Ageu proclamar, esta palavra, nós vemos aqui que o povo de Israel vivia tempos difíceis, estavam retornando ali de um cativeiro, aonde por 70 anos eles sofreram, este período ali sobre o jugo, da Babilônia, depois dos Medo-Persa, e agora Israel está de volta à sua terra. E nós encontramos aqui de primeira mão, irmãos, um povo totalmente despreocupado com as coisas de Deus. Esta era a situação daquele povo, um povo que, aleluia, só se importavam com as suas próprias vidas, com as suas casas, com seus afazeres, e deixando de lado ali a vida espiritual, só se importando com as coisas materiais, deixando de lado as coisas de Deus. E ali o Senhor, Ele diz para o profeta Ageu, em nome de Jesus Cristo, chamando a atenção daquele povo. E nós vemos que não podemos estar, irmãos, nesta condição. Como que é importante a casa do Senhor. Nós não podemos levar a nossa vida, nós como servos de Deus, como filhos de Deus, não podemos de maneira alguma nos esquecer da casa do Senhor, nos preocupar somente com a nossa vida, com as nossas coisas. Nós temos que ter uma preocupação sim com a casa de Deus, irmãos. Se nós temos, aleluia, congregamos, se nós, aleluia, nos reunimos, se nós, aleluia, fomos chamados por este Deus, não podemos nos esquecer disso, irmãos. E este povo aqui, ele estava totalmente despercebidos. O Senhor disse a eles: vocês só pensam, na vida de vocês, em construir a casa de vocês, e vocês não se dão conta da situação que vocês se encontram. Porque as coisas para ele, irmãos, já não davam certo, o que eles faziam já não dava mais certo, o que eles plantavam já não era para eles um alimento esperado, o salário deles já não tinha mais o valor que era devido. Diz a palavra que era como um saco sem fundo. Trabalhavam, mas não prosperavam. Então, por quê? Porque se esqueceram
se esqueceram da casa de Deus, só se importavam com as suas vidas. E hoje não é diferente, irmãos. Se você for analisar e trazer ali a vida de uma pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com os afazeres espirituais, você vai ver a condição dessa pessoa, como é que se encontra. Você vai perceber que ela não tem fidelidade com Deus. As coisas estão tudo errado, nada está dando certo, o seu salário não é suficiente, a sua vida está uma bagunça, está, como se diz por aí, virada pelos avessos. E o que é isso? É afastamento das coisas de Deus, não tem vida espiritual. Em nome de Jesus, esta era a condição daquele povo. Então Deus diz para o profeta Ageu dizer para aquele povo, para que eles olhassem diferente, para que eles se lembrassem da casa de Deus, para que eles se levantassem. Ali o profeta dando uma palavra de ânimo para quem? Para o governador, para o sacerdote e para todo o povo de Judá, para que eles se animassem, para que eles não se esquecessem das coisas de Deus, do que Deus fez sobre a vida deles, quando eles foram retirados ali do Egito, o grande poder de Deus sobre a vida deles. Então, ali, através do profeta Ageu, o Senhor chama a atenção daquele povo, para que eles deixassem de olhar somente para as suas vidas, para os seus afazeres, e começassem a dar o devido valor, para que pudessem reconstruir a casa do Senhor, o lugar da bênção, o lugar da oração, o lugar onde Deus faz uma promessa, que a glória dele se manifestaria sobre aquele lugar. Porque se eles agora reconstruíssem aquele templo e se voltassem para o Senhor, para adorar ao Senhor, oferecer a Ele os seus cultos de louvor e de adoração, aí o Senhor se manifestaria na vida deles. Mas aquele povo estava desanimado, como os irmãos já ouviram aqui nas pregações. Por que desanimado? Os mais velhos olhavam para, se lembravam da casa, da antiga casa, aonde ali era algo maravilhoso, que foi construído por Salomão, uma coisa linda de ouro, pedras ali muito valiosas. Todo o templo foi construído de uma forma riquíssima, e agora eles olham para a situação, uma situação de ruína, aonde eles não tinham os recursos para construir um templo da mesma grandeza, do mesmo porte da primeira construção. Mas o Senhor disse: não se desanimem, não olhem para o antigo templo, porque a glória agora desta casa será maior do que a da primeira, porque meu é o ouro e minha é a prata. O Senhor, irmãos, Ele não depende de formosura, o Senhor não depende da maneira luxuosa como que é construída o seu templo, mas o que importa é a maneira como nós vamos nos portar, é como nós vamos oferecer o nosso louvor a Ele. Como diz a palavra do Senhor, Ele não olha o exterior, o Senhor, Ele vê o interior, Ele vê por dentro. Ele disse: não precisa, porque tudo isso é meu. Vocês construam desta maneira, mesmo que com madeira, com coisas simples, mas cabe a mim manifestar a minha glória
sobre este lugar. O Senhor, Ele faz ali, promessas com palavras de fortalecimento, de ânimo, para que aquelas pessoas deixassem de olhar para as dificuldades, e para o templo que eles tinham no passado. Sabe, irmãos, uma vez eu vi alguém contando uma ilustração, e é uma verdade. Uma igreja, a coisa mais linda, luxuosa, bancos estofados, ar-condicionado, uma maravilha. E vem aquele irmãozinho simples do interior, muda para a cidade grande, e ele vai assistir ao culto. E chega ali, só pessoas, da alta sociedade, importante. Não que seja ruim isso, não é isso. Mas olha o exemplo. E termina o culto, aquela pessoa humilde, simples, procura o pastor. Pastor, eu estou mudando para esta cidade, vim do interior, e eu queria falar com o senhor, eu quero congregar neste lugar. Será que eu poderia congregar aqui? O pastor, para não dizer não para aquela pessoa, para aquele irmão, sabe o que o pastor disse para ele? Vamos orar. Se Deus falar para você que aqui é o lugar que você deve congregar, aí você congrega. Então, mas o pastor, irmãos, ele disse dessa maneira, acreditando que Deus não se manifestaria na vida daquele homem. Então, ele disse assim: esse homem eu estou livre dele, porque aqui é só gente importante, E aquele homem simples, ele foi orar a Deus, e passou os tempos, aquele homem não apareceu mais naquela igreja, e um dia eles se encontraram, o pastor e aquele homem simples, eles se encontram, e começa a conversar, e o pastor disse: e aí? Você orou? Orei. Deus falou com você? Falou. Então, mas você sumiu, o que ele falou? Ele disse para mim: este não é o meu lugar, porque aqui a minha glória não se manifesta. Por quê? Porque estamos ali só olhando para a beleza do templo, para o valor das pessoas financeiramente, mas e o coração? O coração está fechado, cheio de orgulho, de vaidade. Então não tem a verdadeira essência, que é a de adoração a Deus, com um coração limpo na presença de Deus, na humildade, na simplicidade, irmãos. Então ele disse: a minha glória não se manifesta, ali não é o teu lugar. Mas aqui Deus diz para eles: olha, não olha para a beleza do templo que Salomão construiu, não olhe para isso, porque nesta casa a minha glória será maior ainda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, por quê que a glória de Deus seria maior agora? Por que essa diferença? Porque nesse templo agora, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para os evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele esteve presente neste lugar. A presença de Deus estava ali na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, habitando ali no meio dos homens, para cultuar a este Deus. Por isso que a glória agora é maior do que o primeiro lugar, porque agora a presença do próprio Deus estava naquele lugar, irmãos. E ele disse ainda, quando ele faz promessas: eu abalarei as nações, eu trarei os ímpios, as nações de todos os lugares, para que este lugar ele seja preparado, adornado, para que vocês possam me glorificar neste lugar. Então,
Mas e agora? Para nós, o que nós temos, que fazer, irmãos? Agora, diante desta situação, nós, como a igreja do Senhor, nós vemos aqui um Jesus que chega neste tempo. Se vocês forem ver em João capítulo 2, quando Jesus ele chega ali no templo e ele se encontra com aquelas pessoas negociando, vendendo os boi, as ovelhas, e o Senhor Jesus ele fica irado, porque ele é consumido pelo zelo da sua casa. O Senhor ele expulsa aquelas pessoas, porque estavam ali negociando na casa de Deus. Por isso, muitas vezes, irmãos, a gente tem esse pensamento, porque não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas hoje elas querem ocupar o púlpito para vender as suas mercadorias. Que diferença se tem? E nós temos que ter hoje o mesmo sentimento, nós temos que ter o mesmo zelo com a casa de Deus. Se quisermos que essa palavra venha se cumprir, para que a glória de Deus ela venha se manifestar no nosso meio, nós temos que estar ocupados do mesmo sentimentos, para não sermos pegos no nosso erro, no nosso pecado. Se Jesus assim agiu, quando ele se deparou com essa situação lá no templo, por que muitas vezes hoje as pessoas elas olham para a igreja e não tem o mesmo sentimento? Muitas vezes a pessoa ela acha que ela está em um lugar público de comércio, que ele pode fazer o que ele bem entender, sem o devido respeito e reverência pela casa do Senhor. A palavra do Senhor já diz que nos últimos dias muitos estariam mercadejando a palavra de Deus, irmãos. E além de mercadejar, eles querem fazer uso do altar, das portas das igrejas, para vender aquilo que eles estão mercadejando ali, a sua mercadoria. Porque se você faz um louvor pelo Espírito Santo, é um dom de Deus. Se você tem uma revelação para escrever um livro baseado na palavra de Deus, é um dom de Deus. Não podemos de maneira alguma mercadejar a palavra de Deus, e nem tampouco fazer uso da própria casa de Deus como lugar de comércio, irmãos. Se vocês forem ler lá em João capítulo 2, vocês vão ver ali, a partir do verso 16, o cuidado de Jesus com a sua casa, com a casa do seu Pai. Este lugar é casa de oração. Não para que vocês venham aqui cambiar, vender, e muitas das vezes as pessoas ainda estão fazendo isso. Nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós é a igreja do Senhor, mas nos reunimos aqui neste lugar, aqui também é uma igreja, é uma casa de Deus, irmãos, aonde o Senhor ele habita neste lugar. Então nós temos que ter também este zelo com a casa do Senhor. Tem um ponto também, irmãos, que nós temos que entender. Nós, como igreja de Deus, outrora não éramos, outrora nós éramos como este povo, vivendo a nossa vida da maneira que nós pensávamos, conduzimos a nossa vida longe de Deus, não nos preocupávamos com o Senhor, como está escrito na sua palavra,
A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quer dizer, fazendo a nossa própria vontade, andando segundo as nossas concupiscências, não queríamos saber de Deus, não nos importávamos com o Senhor, não éramos igreja e nem tínhamos lugar de adoração. Aquele povo, eles já tinham um Deus para adorar, eles já eram um povo escolhido, eleito por Deus, mas eles estavam nessa condição, afastados do Senhor, viraram as costas para o Senhor, pensando na sua própria vida, assim como nós estávamos um dia. Mas o Senhor, Ele nos encontra, e agora nós sabemos, irmãos, o que é a nossa vida na presença de Deus. O Senhor, quando Ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, o Senhor diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, e não sois de vós mesmo? Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Então, agora você, individualmente também, é um templo de adoração a Deus. Então, nós vemos aqui um compromisso ainda maior do que o povo de Israel, porque o Senhor nos fez para a glória dele. A glória de Deus se manifesta neste lugar, mas o Senhor também quer que a sua glória se manifeste através das nossas vidas. Aleluia! A glória dele se manifeste através das nossas vidas. De que maneira? Da maneira que as pessoas olhem para nós, ou estão perto de nós, sintam e vejam a presença de Deus em nós. É a glória dele se manifestando para as outras pessoas. Não somente nós temos o gozo, temos o privilégio, mas é que a glória dele se manifeste através das nossas vidas, do nosso corpo. O nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: acaso não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito Santo? E aquele que destruir este templo, Deus o destruirá. Então, outrora, irmãos, não sabíamos, levávamos na nossa vida, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que é mais dado, mais será cobrado. À medida que nós temos um conhecimento da palavra de Deus, aumenta o nosso compromisso. E ele disse que: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Outrora eu fazia o que eu queria, mas agora já não posso mais, porque este corpo é de Deus, ele não é meu. É para que a sua glória se manifeste em minha vida. Quer dizer, hoje eu estou melhor. Outrora eu não sabia, porque andava conforme a minha
Mas Deus disse para mim: a minha glória vai se manifestar na sua vida. E se manifesta a partir do momento em que eu reconheço isso e coloco a minha vida em verdade na presença dEle. É para que Ele se manifeste em mim, através deste corpo, desta vida. Deus agora melhora a minha condição. Outrora eu estava no quê? Numa situação de morte, mas agora eu estou numa situação de vida, aonde a glória de Deus pode se manifestar em mim, irmãos. É como aquele povo estava despreocupado, trabalhavam, mas não prosperavam, comiam, mas não se saciavam. E quando Jesus ele chega naquele templo, o que ele diz? Aquele que vem em mim, beba da minha água e jamais terá sede. Quer dizer, agora nós nos encontramos com Jesus, a glória dele se manifestará em nós, através das nossas vidas. Mas como isso acontecer? O que fazer para que isto aconteça, irmãos? Porque o nosso corpo também é um corpo corruptível, é um corpo que está sujeito ao pecado. Aquele povo olhava para aquela situação em ruínas e eles falavam aqui: o que nós vamos fazer aqui? Deus vai habitar neste templo? Para que construir um templo dessa maneira? Mas o Senhor disse: a minha glória será maior sobre este lugar. Mesmo que nós somos assim, irmãos, a glória de Deus, ela se manifesta em nós. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, versos 6 e 19. Que da maneira que nós usávamos a nossa vida para servir a injustiça, a maldade para a maldade, quer dizer, a maneira que eu estava, sem Deus, eu conduzia a minha vida somente para o pecado, para as coisas do mundo. Então Paulo diz: você vai fazer uso agora disso que Deus te deu, com a revelação da verdade de Deus, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: agora vocês usem os seus membros, o seu corpo, para servir a justiça, para a santificação. Então, quando eu passo a conduzir a minha vida desta maneira, irmãos, conduzir a minha vida, o meu corpo em santidade, porque santidade, irmãos, não é santidade espiritual, é física. É para que o Espírito de Deus possa habitar neste templo físico. E de que maneira que Ele vai habitar? Se a minha vida estiver voltada para Ele, para a casa dEle, para a sua obra. Eu estou ocupado com a obra de Deus. Eu tenho um compromisso com a casa de Deus. Eu tenho um zelo por este lugar, por esta palavra, por este púlpito, por este louvor. Como disse o Dan aqui, eu não posso vir aqui e louvar algo a Deus e sair para fora, irmãos, e conduzir a minha vida de uma maneira diferente. Isso não pode acontecer. É a minha vida agora, os meus membros a serviço de Deus, em todos os lugares, em todas as situações. Eu não posso me esquecer que o Espírito Santo, Ele habita em mim. A glória de Deus vai se manifestar através da minha vida.
Porque as pessoas vão ver isso, irmãos. Né? Quantas vezes, né, não vemos testemunhos de pessoas dizendo, né? Poxa, aquela pessoa, né, ela disse que sente a presença de Deus quando está perto de mim. É um altar. O nosso coração é um altar constante de adoração a Deus. Eu falo, irmãos, eu não falo assim também por orgulho ou vaidade, não. Uma vez eu me alegrei muito quando eu fui buscar um material na casa de um casal. Já são meio de idade, e eu estava ali pegando o material, e o marido coisa incrível, irmão. Sempre as mulheres estão mais apercebidas, né? Parece que elas têm mais, né, uma comunhão com o Espírito de Deus, né? E a mulher, ela disse, o marido dela foi acender um cigarro, a mulher disse: apaga esse cigarro. Ele falou: por quê? Você não está vendo que ele é de Deus? Nunca fui ali naquele lugar, irmãos. Primeira vez que eu estava ali, e aquela mulher, ela disse dessa maneira. Por quê? Porque sente a presença de Deus. E nós temos que estar com a nossa vida, mesmo, irmãos, que somos pó, somos barro, somos sujeitos, mas nós temos que colocar a nossa vida agora na presença de Deus, com toda a força, para que a glória dele se manifeste em nós. A palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que nos anima, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não importa onde você esteja, você pode estar em meio a um covil de lobos, mas o Senhor está ali na sua vida, para te manter de pé, para que você não venha se dobrar diante da tentação ou do pecado. Para quê? Para que a glória dele se manifeste. E não podemos ser motivos para desonra, mas nós temos que ser vasos de honra, né? Então a glória de Deus, aleluia, ela se manifestará em nossas vidas. E também, irmãos, porque o melhor de Deus, né, assim como Deus ele fez essa promessa ali para aquele povo, existe uma promessa para nós, porque o melhor de Deus também está por vir nas nossas vidas. Olha o que está escrito ali em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1. Sabemos, pois, que se a casa deste tabernáculo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, mas eterna nos céus. Quando ele diz, sabemos que se a casa deste tabernáculo terrestre, quer dizer, quando a palavra de Deus se trata, a casa se relaciona à vida, a nossa vida que está sendo conduzida neste corpo, neste tabernáculo, a qual vive neste lugar, gemendo, sofrendo, clamando, né, para que este tempo ele possa passar, para que nós possamos suportar as aflições que sobrevêm nas nossas vidas, né, as nossas angústias,
né? Porque muitas das vezes, irmão, para nós vencermos, nós gememos, angustiado contra toda força, né? Toda tentação, toda opressão que vem sobre as nossas vidas, porque queremos permanecer desta maneira. Mas nós sabemos que o Senhor, como Ele prometeu para aquele povo, Ele deu uma promessa sobre as nossas vidas, que somos a igreja do Senhor. Nós temos uma promessa de que o melhor ainda Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Porque quando toda essa vida ela passar, ela cessar, quando o nosso tempo neste tabernáculo ele se desfizer, temos um edifício. Quer dizer, olha uma comparação: casa com edifício. Quer dizer, esta vida aqui, com a vida que Deus tem preparado para nós, irmãos, é muito maior, é glorioso o que Deus tem preparado para nós. Quando Ele diz um edifício, casa não feita por mãos, é a nossa vida em um corpo glorificado. Hoje nós nos reunimos aqui de uma forma agradável ao nosso Deus. A glória dele se manifesta em nosso meio. Você, individualmente, aonde quer que você esteja, você é o templo do Espírito Santo. A glória de Deus se manifesta através das vossas vidas. Mas agora, o que Deus tem preparado, quando tudo isso passar, nós vamos estar em um templo glorificado, eterno, preparado agora não por mãos, mas pelo próprio Deus, irmãos. É a nossa habitação, em um lugar de glória, em um corpo agora, um templo incorruptível, aonde Satanás não tem poder mais. O pecado não nos alcança, porque você está da forma que Jesus está, em um templo glorificado, aonde, aleluia, o Senhor tem preparado para nós vivermos eternamente na presença dele, irmãos. Então nós vemos que a nossa vida, ela vai agora numa crescente, melhor, cada vez melhor, irmãos. Por isso, ninguém, irmãos, que eu conheça, que tenha fidelidade, zelo com as coisas de Deus, irmãos, não anda para trás, ele anda para frente. Aquele povo estava parado, estava necessitado, tendo um Deus grandioso na presença deles, mas não fazia uso do poder de Deus, da fidelidade de Deus, porque não colocavam a vida deles da maneira que Deus queria. E muitas vezes hoje a pessoa sofre porque comete o mesmo erro. Tem um Deus poderoso, tem uma oportunidade de ter uma vida próspera, abençoada, mas não ergue os seus olhos para Deus da maneira que Deus quer. Não conduza a sua vida de uma maneira que a glória dele se manifeste através dele. E aí não vai experimentar o melhor de Deus também na sua vida, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, né? E eu vejo esta profecia aqui, através de Ageu, irmãos, como uma alusão ao que viria sobre as nossas vidas, né? E a glória de Deus, irmãos, a promessa de Deus está sobre a nossa vida. E a glória da segunda casa, que nós temos o direito
será maior do que esta que nós vivemos hoje. Amém? Glória a Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que Deus possa falar mais e mais no coração de cada irmão em nome de Jesus. Esta é a palavra, né, desta noite. Assim quis o Senhor, porque eu creio que não tem nada em nossas vidas que acontece no por acaso. Eu creio que tudo é um propósito de Deus, né? Um plano de Deus na nossa vida, para que nós possamos prosseguir. Nós vamos agora orar